Hoje cedo, a Polícia Federal realizou uma nova operação em relação ao alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Houve vários mandados de prisões de coronéis e vários mandados de busca e apreensão. Exatamente isso. Você lembra que, a princípio, esses coronéis, que são os cabeças, o alto comando ali, da Polícia Militar do DF, que foram investigados, estavam sendo investigados pela omissão em relação ao ataque aos 3 poderes em Brasília, dia 8 de janeiro? Você lembra do ataque? Lógico que lembra, né, meu querido, minha querida? Então, foi descoberto agora que eles não só agiram com omissão. Não, Andréia, não. Eles não foram só omissos em tentar conter e combater a invasão dos 3 poderes. Não, não. Eles, pelo que está nos autos do processo de investigação feito pela Polícia Federal, concluído, entregue para a PGR, Procuradoria-Geral da República, que pediu essas prisões e buscas e apreensões, eles participavam de uma verdadeira organização criminosa, que tinha como fim o golpe de Estado. São mais de 100 páginas, tá? Essa denúncia, onde a Procuradoria-Geral da República pede a prisão de todos esses coronéis. Descobriram várias conversas de WhatsApp envolvendo esses coronéis, dentre os quais eu cito o coronel Marcelo Casimiro, o coronel Paulo Bezerra, o coronel Kleber Rosa, o coronel Rafael Pereira, dentre outros. Eles incentivaram e queriam o golpe. Tem conversas de WhatsApp entre eles em que eles falavam em prender Lula, tem que prender Lula mesmo, fechar o Supremo Tribunal Federal, aí vai ter o golpe, os militares vão tomar conta, aí nós vamos criar um Supremo Tribunal Federal composto só por militares. Tudo isso em conversas entre os coronéis, entre o alto comando. Tanto que eles colocaram apenas 200 homens para ir ali combater os golpistas. E a maioria desses que foram colocados ali para combater os golpistas não tinham experiência nenhuma. Estavam em formação ainda, no curso de formação. E eles tiveram informações, sim, que haveria o golpe. Tem conversas de WhatsApp em que infiltrados da polícia, lá no acampamento, entre os golpistas, avisaram, olha, a coisa tá feia, eles estão falando até em matar e morrer. A situação é feia. E tudo isso adveio a partir de uma ampla investigação da Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. André Augusto Aras agiu, foi? Não. Foi escolhido um outro procurador da República para fazer essa denúncia e toda essa investigação junto à Polícia Federal, em que desembocou em muitas provas, em muitos documentos robustos. Novamente, parabéns para a Polícia Federal. Entende? Em que esses coronéis vão responder por golpe de Estado, por organização criminosa, por omissão e perderão as suas fardas se forem condenados. Porque é muito grave essa situação. E, gente, está tudo nos autos do processo. Conversas golpistas de baixo calão dessas altas autoridades que tinha o poder, dever de agir e não agiram. O Distrito Federal abriga os 3 poderes, recebe dos cofres públicos, quase que não sai, recebe dos cofres públicos a Polícia Militar, Polícia Civil e o Bombeiro Militar do DF, exatamente porque eles são os responsáveis por fazer toda a segurança dos 3 poderes que estão ali no território do Distrito Federal. E não só se omitiram, muito mais grave do que isso, participaram enquanto uma verdadeira organização criminosa fardada. Isso é muito grave. E todos agora estão presos e vão responder pelos seus atos criminosos, porque eles agiram não como agentes do Estado, mas agiram querendo que Bolsonaro voltasse. Tinha conversa lá falando isso, que tinha que prender o ladrão, o Lula, que Bolsonaro ia voltar, ia ser instituído um governo militar, um Supremo Tribunal Federal composto por militares, Alexandre de Moraes seria preso, enfim. Uma balbúrdia total, golpistas total, não foi à toa. Aquela história, houve um apagão na segurança pública do Distrito Federal. Apagão, bulufas. Foi tudo orquestrado, foi tudo ali planejado, arquitetado, para que houvesse o golpe. Só não houve, porque de fato e de verdade as instituições, cabeças, agiram a tempo e a contento. Se não teria havido golpe, sim, se dependesse desses fardados que são tão golpistas quanto aqueles que foram ali nos 3 poderes para depredar, dispostos a matar e morrer, como tem mensagens de WhatsApp de policiais infiltrados ali no grupo do acampamento em frente ao QG do Exército ali do Distrito Federal. A casa tá caindo. E vou te contar uma novidade. É só o começo. Tem muito mais gente para cair. Principalmente, quem? O chefe Mor.
E falando em chefe mor... Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, decidiu fazer uma confissão à justiça e apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro como mandante no caso das negociações das joias. A informação, segundo a revista Veja, vem do novo advogado de defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt. Eu sempre falei aqui no canal que 2 tinha mais a perder. A princípio, quem tinha a perder demais era quem, Andréa? Mauro Cid. Tinha muito a perder. Quando o pai dele foi envolvido, aí, querida, a casa caiu. Os dois têm muito a perder, uma farda de coronel, uma farda de general. E com o novo advogado César Bittencourt, acabou. Mauro Cid vai fazer uma confissão? Não é uma confissão que ele vai fazer, não. É mais do que isso. Confissão é quando ele fala que fez e assume pronto. Ele vai fazer uma delação premiada. Que significa o quê, Andréa? Ele não só vai dizer que vendeu as joias. Não, eu realmente vendi as joias, eu assumo. Ele não vai falar só confissão, não. Isso seria só uma confissão que teria diminuição da sua pena em 1/6, se ele confessar. Mas ele não quer pena, ele não quer perder a farda, ele não quer que o pai dele vá preso. O que ele vai fazer? Uma delação premiada, que significa o quê? Vai falar que fez, por que fez, como fez e quem mandou fazer. Ele vai falar que vendeu as joias. Quem mandou vender foi Bolsonaro, o seu superior, o presidente da República à época, que deu a ordem ao ex-ajudante de ordem dele, Mauro Cid. E mais do que isso, não basta só isso não, a delação premiada não, para ele ser isento de pena. Ele tem que indicar provas do que aconteceu e indicar outros envolvidos nessa organização criminosa criada no Palácio da Alvorada para furtar, desviar, subtrair bem público de altíssimos valores para o bolso do cara pálida. Então não é confissão, como estão colocando aí, não é confissão não, isso é delação premiada. A confissão, ele vai continuar preso, vai responder do mesmo jeito. Só vai ter a diminuição da pena em 1/6. Agora, se ele fizer a delação premiada, em que ele vai entregar o chefe mor, quem mandou? Quem mandou, né, gente? É tão difícil descobrir. Quem era o dono das joias, não é? Não era ele, era o Estado brasileiro, mas foi ele que ganhou enquanto no cargo. E indicar qual foi a participação de cada apropriação e vendas das joias ilegalmente. Qual foi a participação, inclusive do seu pai, Mauro Cid, em que eles vão fazer, pode ter certeza, uma delação premiada em conjunto. Pai general e filho coronel. Se eles fizerem essa delação, indicando meio de provas, entregando terceiros, os outros criminosos envolvidos nessa organização criminosa, ele pode ser isento de pena.